A vida muda muito rápido, às vezes rápido demais. Num dia existe rotina, plano, agenda, futuro. No outro existe exame, esperar, medo. E é curioso como nesses momentos a gente descobre que algumas profissões não ocupam um lugar emocional dentro da nossa. O episódio de hoje é, sem dúvida, um dos mais especiais que eu já gravei aqui no Vírgula. E talvez também um dos mais difíceis para mim, porque o meu convidado de hoje não esteve apenas na minha história. Ele esteve ao lado da minha família em um dos momentos mais delicados que a gente já viveu. A medicina, muitas vezes, é vista como técnica, diagnóstico, protocolo, tratamento. Mas quem já atravessou a fragilidade sabe, existem momentos em que o remédio não é a única coisa que sustenta alguém. O olhar sustenta, a presença, a forma como uma notícia é dada sustenta. Até na dor existe linguagem e a delicadeza de uma vírgula que muitas vezes assume o doloroso papel de um ponto final. E o cuidado mora justamente aí, na capacidade de continuar enxergando humanidade, mesmo quando tudo parece ter virado apenas um caso clínico. Hoje a conversa é sobre medicina, mas também sobre vínculo, gratidão, esperança, humanidade e sobre o cuidado que vai além da doença. Por isso, seja muito bem-vindo ao Vírgula, Dr. Lisandro Ribeiro. Muito obrigado, muito orgulho estar aqui junto de você. Gente, sabe quem é o Dr. Lisandro? Dr. Lili. Dr. Lili. Dr. Lisandro cuidou da Bia, da minha Bia, do comecinho, né, de quando a gente recebeu o diagnóstico até o último dia, né, doutor? Sim, foi incrível, né? A convivência e o vínculo com vocês foi maravilhoso e a troca e o aprendizado mútuo, né? Acho que foram momentos incríveis, vários momentos marcantes para todos, né? Estava comentando quando eu cheguei com você. Na verdade, eram duas meninas, né? Você e a Bia, você era super nova, né? Então, até tenho que te parabenizar, né? De ver como que você, assim, tão jovem, foi tão guerreira, tão presente durante todo o tratamento, tão amorosa, enfim. E tivemos os nossos, né? Tivemos, As brigas, né? Algumas brigas, mas sempre em prol da Bia e sempre maravilhoso, assim. Mas foi uma briga só, doutor, que eu lembro. Mas tinha umas puxadas de orelha, mas de leve, né? De leve. Mas maravilhoso, né? E assim, lembrar, eu tava hoje, né, vindo pra cá, tava nervoso, confesso, né, mas a hora que eu fui lembrando, assim, e lembrando da Bia e dos momentos, aí fui ficando mais tranquilo, né. A Bia era muito especial, não é porque era minha filha, mas ela era muito especial, né, muito doutor? especial. E o rostinho, né, e, enfim... Eu confesso assim, já tinha muito tempo, mas muito mesmo que o seu nome estava na minha lista. Só que eu ficava assim, todas as vezes que eu ia montar a grade de convidados, eu pensava assim, eu não estou preparada ainda para essa conversa. Eu não estou preparada ainda, eu não estou preparada ainda. E eu ia deixando para depois. Até que no mês passado, eu criei coragem e convidei. Para mim, sabe, doutor, é um processo. E vai fazer 15 anos já. Mas mesmo tendo 15 anos que ela foi embora, são processos. Então, até eu comentei com você quando você chegou que ontem, na data dessa gravação, o episódio vai ao ar só daqui 4 semanas, mas na data dessa gravação, ontem, eu ministrei uma palestra onde eu contei a história da Bia. E eu tive muita resistência de falar sobre a história da Bia por muito tempo, nesse contexto, porque eu falo da Bia todos os dias, mas nesse contexto, porque eu achava que eu não tinha que falar da história dela.
Só que hoje eu compreendo que a história dela faz parte da minha história. Com certeza. E é uma forma de honrá-la. Então, E trazer é uma você história bonita, é muito né? bonita, É né, bonita. doutor? Assim, ela foi antes, né? Do que a gente, lógico que a gente gostaria, do que a gente queria, mas a gente lutou e a gente, graças a Deus, a gente pode dizer que, olha, ela teve tudo de bom e do melhor da medicina, que a medicina podia oferecer. Então, nisso a gente tem a tranquilidade de falar Tranquilidade. que, assim, ela teve tudo, né? É. E, infelizmente, às vezes a doença vence e a gente perde, né? E ela teve tudo mesmo, porque ela teve o melhor médico, né? Ah, que orgulho, não, imagina. Eu fico É honrado. verdade, porque isso é um dos assuntos que eu quero trazer para essa conversa, que é a história de ir um pouco além da medicina, né, doutor? Que é aquilo que eu falei ali na abertura. É, a medicina em si, ela foca muito no que é técnico, no protocolo, no diagnóstico. A gente tinha um protocolo a seguir Sim, o também, protocolo. mas além do protocolo, tinha a humanidade mesmo, né? A gente fala muito hoje em atendimento humanizado. Hoje isso está na boca, né, de todo mundo. Mas Mas ao naquela mesmo, época. mas ao mesmo tempo que está na boca, também a gente vê que tem muita falha ainda, né? Então, lógico que a gente tem que ter esse olhar e individualizar, né? Entender que não é só um número, não é só um protocolo, não, é Uhum, um ser humano, um ser humaninho lindo que está ali, né? uhum, E que a gente tem, né, uma infinidade de aprendizado junto. uhum. Então, acho que tem que ser humano, sim, tem que ser carinhoso, tem que ser amoroso, né? Eu acho que Deixa eu pegar o gancho do que você falou no começo, que você falou das nossas brigas, né? sim. Eu me lembro de uma vez que eu não sabia, acho que naquele momento eu não sabia da gravidade da situação da Bia, porque a gente já estava em tratamento há tantos anos, indo para o Sim. hospital e voltando. E eu acho que naquele momento específico eu não sabia da gravidade. E ela teve uma febre, você falou pra gente ir pro hospital. A gente estava no Miller, no Shopping Miller, quando eu percebi que Ah, ela é verdade. tava em Não febre. Você lembrava lembra disso. dessa? Agora eu lembrei. A gente estava no Shopping Miller, quando eu vi que ela estava com febre, te avisei, porque era de padrão eu avisar, doutora, a Bia tá com febre. Aí você falou, vem pro hospital. E eu fui com a tranquilidade de voltar para casa, fazer a mala, aquela tranquilidade. Aí você ligou de novo. Cadê você? Cadê você? E a gente brigou. Acho que foi a única vez que Única eu vez, lembro. única vez. A gente brigou feio. Eu falei, mas eu não sabia, não. Mas a questão é, você sempre teve muito cuidado para falar as coisas, muito carinho, né? Sempre um cuidado muito grande. Como que é isso, doutor? Levar uma situação para a família, às vezes, vamos pegar esse mesmo exemplo, que não tem a clareza do quão grave é aquele momento, do quão perigoso é aquele momento. Eu acho que é isso, né? É você dar a informação, mas com, com um carinho, não dar a informação com agressividade, com sendo muito seco, né? Você tem jeitos e jeitos de você passar uma informação. A gente sabe da gravidade, a gente entende, né, dos riscos e tem Uhum, que ser passado, com certeza, isso tem que ser passado para a família, uhum, mas nunca esquecer da maneira como você vai falar, né, e que é importante que a criança também saiba, então conversar com a criança o que ela vai passar, né? O porquê que ela está passando por isso. uhum. Algumas vezes, né, tem que ser tirada de escola por períodos, né? Não o tempo inteiro, mas a gente sabe que muitas vezes é preciso. Então, acho que tem que ser. A empatia é fundamental, né? Uhum. No vínculo, nessa relação com a família, é muito importante. E falando em relação com família, a gente teve uma relação muito próxima, né? É, é, Mas como que é isso? Como que é? Porque a gente ouve dizer de fora que não pode se envolver com a família. Mas, ao mesmo tempo, é um tratamento longo. Isso que eu ia falar. Como que você não se Tratamento de envolve? leucemia em criança, a gente se vê toda semana. Então não tem como. A gente vira família, né? É. Eu considero vocês, assim, família, né? Uhum.
Então a avó Márcia me ensinando, eu ligando pra ela, ó, me ensina a fazer aqui o pé de moleque, que eu tô aqui no meio da cozinha. Nesse nível. Nesse nível. E foi assim, né? Então, isso é maravilhoso, isso é amor, né? Eu acho que você Sim. tem que fazer, você tem que tratar com amor, né? E o vínculo tem que ser assim também, né? Mas e aí? Tá, se o vínculo é assim, e quando, infelizmente, o paciente vai embora? Vai um pedaço da gente junto, né? É muito difícil, assim, vem frustração, vem raiva. Não pensa que só vocês têm a raiva guardada, né? A gente também tem, a gente se sente frustrado. Ainda mais hoje em dia, conforme a medicina vai evoluindo, a gente vê, poxa, se fosse hoje, né? Tem Carticel, tem outros transplantes, tem... Então, assim, mas o que conforta é que a gente pôde dar de tudo, né? Naquela Naquela época. época. Mas a gente dói, né? Às vezes dói, assim. Acho que dói mais pra mim, que eu tenho conhecimento e saber agora, assim, se fosse agora, né? Mas são regras lá de cima que a gente tem que Isso. entender, a gente tem que respeitar, né? E saber é, que eu acho que a energia continua. E, e da onde estiver, a gente sabe que tem uma ligação, né? Tem. Então, é importante a gente ter essa noção disso, né? Eu tô me segurando aqui também, porque eu tenho que segurar esse episódio. Segura. Mas você sabe, doutor, a Bia, ela tinha uma verdadeira adoração por você. Ela gostava, ela confiava, ela tinha. É até curioso, porque ir para o hospital não era um problema pra gente. Porque você confortava a gente. Você recebia a gente muito bem lá. E a gente, por muito tempo, isso que você falou da raiva, da culpa, eu senti por muito tempo, será que eu fiz tudo que eu tinha para fazer? Porque eu me lembro o dia que você me chamou para me dar a notícia que ela não sobreviveria. Você falou assim para mim que o que a Bia não tinha feito ainda era hora de fazer. Caiu como um peso aquilo na minha cabeça, porque eu achei, eu nunca te falei isso, né, doutor? Vou falar agora. Eu achei que você fosse dizer assim, a leucemia voltou e a gente vai ter que começar tudo de novo. E eu me imaginei 5 anos de novo no hospital com ela, porque já tinha 5 anos de hospital, né? Então a minha dor naquele momento foi, nossa, 5 anos de novo dentro do hospital. E aí você disse, se há algo que ela não fez, agora é a hora de fazer. Aí caiu a minha ficha. Em relação ao transplante. Não, isso depois do Depois do transplante. transplante. Sim, sim, Na, sim, na, sim. no final ali, Sim, lembra? no Na final. última conversa. Na última conversa que eu digo, foi Sim, 1 na mês recaída antes. pós-transplante. Isso, na Sim. recaída pós-transplante. E aquela, eu até falo, você me deu a pior notícia da minha vida. Mas mesmo assim foi com tanto amor que não existe nenhuma ponta que ficou solta, né? E aí depois que ela faleceu, que eu passei por todas as fases do luto, eu me questionei várias vezes. Eu fiz tudo que eu deveria ter feito? Eu não deveria ter pedido para o doutor para a gente tentar mais um transplante? Eu não deveria ter tentado outro protocolo? E a resposta que eu sempre chegava era: foi do jeito que tinha que ser e ela recebeu tudo que ela Tudo tinha que tinha que direito ser. de receber. Porque naquela época ainda não tinha outras modalidades, né? Só o transplante, se não segurou, não iria segurar de uma segunda vez, entende? Então, infelizmente, a leucemia ela cria mecanismos de voltar
E aí você tem que ter novos armamentos. Se você não tem, repetir o mesmo armamento, ela não vai. Então, esse é um ponto horrível. E você me falou muito sobre qualidade de vida. Isso. Porque a gente só tentar por tentar, sabendo que a maior chance era de voltar de novo, ao invés de dar aquele tempo para ela ter qualidade de vida, ter alguma, né, um desejo a ser realizado, alguma coisa que... Porque, poxa, a gente tira tanto tempo, né, deles, assim, em ir para o hospital, ir tratar, e depois o pós-transplante pesado, né? Então, assim, é um momento que a gente tem que priorizar e oferecer isso, né? Antes de seguir essa conversa, deixa eu falar do look de hoje. Escolhi esse conjunto de tule da Nova Ideia, com cropped e pantalona bem fluida, olha só. Uma peça leve, com movimento, daquelas que tem presença sem precisar exagerar. E isso conversa muito com o episódio de hoje, porque existem pessoas que marcam a nossa vida exatamente assim. Sem barulho, sem excesso, mas com presença. E quem me acompanha sabe, tudo comunica. A textura comunica, o caimento comunica, a forma como a gente ocupa um espaço também comunica. A Nova Ideia tem 4 lojas em Curitiba e região, além do site com entrega para todo o Brasil. E usando o cupom Virginia10, você garante um desconto em peças cheias de personalidade. Porque aqui, você já sabe, é sempre vírgula por vírgula. Esse sentimento todo tem por algum outro paciente, doutor? Tem. Não, eu tenho. Lógico que a Bia, assim... Não, é o nome da minha filha também, né? Eu tenho foto com as duas Bias, né? É a coisa mais linda. Então, assim, lógico, ela é especial. Você sabe que sempre foi pra mim. E sempre foi, né? Eu lembro daí no pós-transplante, não, eu vou atender a Bia. Né? Então, lógico, não vou dizer que não, porque era realmente especial. Mas eu procuro tratar todos de uma maneira assim, né? Então... E eu me emocionei agora há pouco, porque eu falei que existe agora... Posso explicar um pouquinho disso? Pode, claro. Porque, assim, eu tô passando um momento de dificuldades, assim, em relação à cirurgia, tive que parar de trabalhar, então foi um momento chato, assim. E, ao mesmo tempo, acontecendo coisas boas, porque eu estava mais direcionado com hematologia de adulto e agora eu tô voltando para pediatria novamente. Não sabia. Então, não parei de atender pediatria, mas eu tinha parado um pouco de fazer a parte do Hospital Nossa Senhora das Graças, e aí tô num grupo que é mais adulto, por enquanto. Mas agora voltou a ter a oportunidade de fazer, então, ao mesmo tempo que tá numa fase feliz, aí veio isso da cirurgia, eu tava triste, e daí veio, assim, eu achei que aquilo foi tão confortante, receber o convite de estar aqui hoje com você, assim, num momento de vida que tava difícil, assim, eu tava um pouco perdido em várias situações pessoais, assim, e assim, momentos de angústia, de sofrimento intenso, assim, que todo mundo passa, né? Então, não é porque eu sou médico que cuido de todo mundo que eu não vou passar também, né? Então, e aí, parece que lá do céu, assim, sabe? Daí eu falei, não, olha só aqui. Eu acredito. Eu também acredito. Então, por isso que eu tô falando. Que me emocionou, assim. A Bia, ela é presente demais, doutor. Ela é muito presente. São os fuscas azuis, são as borboletas, até os girassóis que chegaram, que ganharam significado só agora. Eu acredito que tem o dedinho dela, porque eu vejo sentido em muitas coisas. E isso que eu te falei, de que o seu nome está na lista desde o começo, desde que eu criei o vírgula, a gente está no episódio, o seu episódio é o episódio 71, se não me engano. 70 episódios que eu estou esperando para te convidar. Olha só. Que eu não tinha coragem, porque eu falava, eu não estou preparada ainda para essa conversa, eu não estou preparada ainda. Lembra que a gente se encontrou um dia lá no shopping? Sim. Aquele dia quem te viu foi minha mãe, né?
Tava eu, minha mãe e a Betina, a gente passou e ela, olha o doutor Lili ali, não sei o quê, e já foi entrando. E eu entrei atrás, ressabiada, assim. Não que eu tivesse medo de qualquer coisa, mas é porque eu tinha um Eu receio de não eu conseguir falei assim, nossa, segurar a eu senti emoção. ela um pouquinho, mas... É, sabe uma entrevista que você deu um tempo atrás para umas meninas do Sim, TCC? lembro, que foram Aquela, suas alunas, né? elas não foram minhas alunas, mas Elas eu dei foram... entrevista, não sei se você chegou a ver a entrevista final, como que ficou. Então, eu não vi a entrevista Eu vou final. te mandar, Manda pra eu vou mim. te mandar. Porque algumas pessoas viram, e foi num período, acho que eu tava viajando, Aham. e falaram, eu falei, mas eu não vi. Daí ela não tá no TikTok. Inclusive no TikTok viralizou, É tá? Que eu postei. isso! Eu falei assim, meu Deus. Viralizou, tem um monte de gente falando de você lá no TikTok. Olha, E aí, naquela ocasião, foi curioso porque elas me pediram, será que se a gente pedir uma entrevista pra ele, ele dá? Eu falei, gente, eu acho que dá, vou passar o contato. Aí passei. Quando a entrevista ficou pronta e elas me mandaram o link, doutor, eu ensaiei uma mensagem pra te mandar várias vezes e não tive coragem de mandar. Tinha alguma coisa que me travava e eu falava, não consigo. E eu chorei vendo aquela entrevista, porque você se emociona nela também. sim. Eu chorei várias vezes naquela entrevista. E então era isso, eu não sentia que ainda era o momento. Aí quando eu decidi, falei assim, não, agora é o momento, eu vou chamar o doutor. Aí eu senti que eu já estava preparada para falar. Porque, para te dar mais um contexto, a gente fez uma série de episódios de cuidados paliativos no primeiro episódio. Uhum. A gente conversou com algumas médicas, inclusive uma delas que cuida hoje do Erastinho. Eu não me lembro o nome dela agora, me perdoe. Mas a gente falou sobre esse tema, falamos de você, inclusive. E eu me emocionei várias vezes naquele episódio, ao ponto de quase não conseguir segurar o episódio. Eu falei, se eu não tô conseguindo aqui, que eu não tô falando, imagine com o doutor Lisandro. Então veio na hora que tinha que Que vir tinha e que eu ver acho que... isso, que você tá mais forte, né? É. Mas e agora nesse novo momento? Você volta para a hematologia com as crianças? Volto com muita garra, assim, eu tô muito feliz, porque é como eu brinco, assim, é o retorno da Fênix, assim, eu Aham. quero, assim, fazer a coisa acontecer, assim, quero, sabe, enfim, resgatar muita coisa que eu deixei adormecido um pouquinho, Uhum. e agora eu quero resgatar. Não, e teve muita coisa bacana que você fez. Aquela vez que como que era o nome da música que viralizou? Ah, sim, o Stronger. Stronger, Foi você que sim, encabeçou, que fez maior sim, sucesso nas redes sociais. sim. Depois teve também uma propaganda, não teve? Teve Uma uma campanha. campanha de diagnóstico precoce do câncer infantil de São Paulo, né? Que foi assim, teve repercussão em todo o país, foi muito legal também a Que campanha. foram coisas que você encabeçou e que tem super É, autoridade para fazer. E então, tem. assim, tendo a oportunidade de voltar agora, com a equipe do Erastinho, sabe? Aham. Então, eu tô muito feliz, só que é no Santa Cruz. É o mesmo Ah. grupo que tá no Santa Cruz e eu vou entrar junto com eles lá. Então, tô muito Eu vou te feliz. mandar esse episódio para ver se não é. Eu que esqueci o nome da doutora. Mas eu vou te mandar para ver se não faz parte da sua equipe até. Então, Dessa equipe que você tá. Que legal. sim. E, doutora, a gente já tá chegando no finalzinho do episódio, na reta final do episódio. Eu quero que você traga pra gente um pouco desse contexto todo que você vive, do contexto, né, do cuidado com as crianças, até dessa questão do diagnóstico precoce. Traz um pouquinho disso pra gente, pra quem tá assistindo, porque senão vai ficar aqui só um bate-papo sobre a Bia, sobre a nossa Não, mas história. mas é uma história tão linda, né? É, Não, é. não é só a Bia, é importante, acho que tem que Sim, ter um da sim, Bia. sim. Mas vamos falar um pouquinho de diagnóstico precoce, eu acho que é importante, né? Porque o câncer da criança é diferente do câncer do adulto, né? O Uhum, câncer da criança é de rápida evolução. uhum. Então a gente tem que trabalhar com o diagnóstico precoce. Mesmo quando é crônico?
é mais difícil ser crônico, É mais agudo, é né? mais agudo, tá? E aí, então, por isso a importância do diagnóstico precoce. Já os adultos, né, tem é de crescimento mais lento e por conta disso a gente tem também outros fatores, né, como o tabagismo, como etilismo mesmo, qualidade de vida, que influenciam, então você tem como orientar. Mas na criança é diferente, não é nada que ela faz ou deixe de fazer. É o diagnóstico que não pode retardar, porque se retarda, você tem a progressão e com isso metástases, né, que são as sementinhas do tumor espalhando pelo corpo, e isso torna o tratamento e a resposta do tratamento pior. Então, por isso que é importante trabalhar com isso. Aí, E, por exemplo, a Bia, quando a gente descobriu que ela estava com leucemia, o que ela teve foi um sangramento muito intenso no nariz, né? E uma prostração, assim, muito forte. cansaço, Cansaço, assim. Por alguns dias, né? Aquilo foi passando. Eu não sei se você sabe essa história, na verdade, doutor. Mas eu tinha acabado de entrar no emprego lá em Vitória, como numa rádio lá, Rádio Espírito Santo. Então, era meu primeiro estágio efetivamente no jornalismo. Então, era a minha primeira semana de trabalho e a Bia começou com esses sintomas. Então, houve uma demora em procurar o hospital, porque eu estava começando um emprego novo, né? Mas uma demora, assim, de 2 dias. Não, isso mesmo. Até porque ela teve febre muito alta. Então, a febre assustou a gente procurou o hospital lá em Vitória. E aí veio o diagnóstico e eles orientaram para que a gente viesse para cá. Mas ali eram sintomas, hoje falando assim, eram sintomas muito evidentes. Mas então, às vezes fica com manchinhas roxas. A Bia já teve, né, assim, muito aflorado o diagnóstico, porque ela teve de todas as linhagens, né? Então, a plaqueta baixa, que ajuda na nossa coagulação do sangue, estava baixa e por isso ela teve o sangramento. E às vezes faz manchas roxas pelo corpo, né? Ela teve febre, que é associado à defesa do organismo que abaixa, porque quando tem a proliferação das células da leucemia, são células muito jovens, células que não funcionam adequadamente. E com isso não deixa que as células normais funcionem. Então os glóbulos brancos ficam baixos e por conta disso pode fazer infecção. E isso é um momento, assim, muito crítico, porque se não tratado rapidamente, por isso aquela vez você pode inclusive perder, né, o paciente, pode ir a óbito por conta de sepsemia e tudo. Então, os glóbulos brancos, as plaquetas e o cansaço da anemia. Então, a prostração, o cansaço, quando tem a série vermelha mais baixa, e aí, por isso vem anemia. Então, são os principais associados à leucemia, né? Mas alguns outros fatores que os pais têm que prestar atenção é qualquer tumoração que esteja, né, um gânglio que cresce sem regredir novamente, ou seja, não é inflamatório, ele só continua a crescer, preocupa. Tumorações que os pais percebem na hora do banho, na hora que vai ensaboar, procura palpar melhor a barriguinha, né? Quando a gente palpa, aprofunda um pouquinho mais na hora do banho, você sente o fígado, sente o baço, e não pode estar crescido, né? Então, acho que é importante isso. E no caso dela, era um caso até desconhecido na época para o hospital, porque foram 700 mil leucócitos o exame dela. Era um negócio muito absurdo, alto. né? O número que é considerado alto é 100 e poucos mil. Isso. Não é? E sabe que às vezes, quando tem um número muito alto, às vezes até indica, principalmente mais adulto, indica fazer leucoférese. Foi o que ela fez. Isso. Ela fez a leucoférese lá em Vitória ainda. Isso é importante. Porque quando você tem um número muito alto, se você não faz esse procedimento, você pode destruir as células e fazer uma reação muito grave e o paciente ir a óbito até. Então, você tem que tirar esse leucocitaférese, você tira os glóbulos brancos através de uma máquina. Né? Então, é um procedimento... Que o que eles me explicaram na época é como se fosse uma hemodiálise, né? Isso. Só você que filtra e tira os glóbulos brancos. Você tira os leucócitos. Exatamente. Viu? Você tá muito esperta. Não, eu vivi isso, né, doutor? Então, assim, eu era muito nova realmente, mas
era a vida dela que estava em jogo ali. Então, era uma... Sim. Eu prestava muita atenção em tudo que você orientava para fazer o mais correto possível. E acho que ainda pequei em alguns momentos, né? Foi tudo perfeito, mas né? Acho que isso... E o transplante de medula, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso também, Uhum. porque eu percebi ao longo desses anos que todas as vezes que eu comento que ela chegou a fazer o transplante de medula, as pessoas falam, ué, fez o transplante e não deu certo? As pessoas acham que é uma... que faz e é 100%, São duas né? coisas. As Infelizmente. pessoas acham que quem faz o transplante de medula automaticamente está curado e as pessoas não têm ideia do que é o transplante de medula. A gente sabe, né? Conta que não pra é gente, simples doutor. assim, né? Então, o transplante também evoluiu bastante, sabe? Daquela época para cá. Na época da Bia só existia o transplante aparentado e não aparentado. Hoje em dia já existe o transplante haploidêntico, né? Que é metade compatível. Então, metade compatível, a gente sabe que a nossa carga genética, a gente ganha metade do pai e metade da mãe. Para achar alguém metade compatível, é só buscar ou o próprio pai e a mãe, né? Ou primos, mesmo irmãos que não são totalmente compatíveis, mas têm 50%. Então aí a gente faz essa busca hoje em dia na família também, né? Então são vários critérios que a gente utiliza, né? Tem preferência do sexo, tem que estudar a parte de sorologias, tem que... Aí tem os critérios para a gente escolher o melhor doador, Sim. né? Mas é mais possível, então. É mais uma ferramenta hoje em dia. Por exemplo, lá atrás, se a Bia não tivesse um doador... Faria comigo? Não, se a gente soubesse, mas lá atrás não existia técnica ainda. Não existia, Então, hoje em dia tem a técnica, né? Então... Você sabia que eu fui identificada compatível pelo Redome? É mesmo? Fui. E não chamaram? Não chamaram. Foi assim, eles me ligaram um belo dia, recebi uma ligação. Aí eles falaram assim: você foi identificada compatível com um paciente, a gente quer saber se você tem disponibilidade para doar. Doutor, eu andava para lá e para cá na sala, assim, claro, e assim, gente, eu tô aqui para isso. Salvar uma vida. Eu fiquei, assim, louquinha, assim, e falando. E daí eles disseram para mim: não, tudo bem, a gente já sabe que você tem disponibilidade. Agora a gente vai agendar uma série de exames para saber se você realmente está apta a doar, para poder marcar o transplante. Falei, tudo bem. E essa ligação nunca veio. Nunca veio. E aí, um ano depois, 1 ano e meio depois, mais ou menos, eu precisei ligar. Eu ia fazer uma palestra no SESC sobre doação de medula óssea, contando a história da Bia. E aí eu liguei no Redome, porque eu queria levar essa informação. Por que eu não recebi a ligação? Claro, eu fui atendida por um atendente, mas ele disse assim: provavelmente, se você não teve a sequência da ligação, ou o paciente veio a falecer antes do processo, ou foi identificado alguém mais compatível. Mais compatível, exatamente. Na tipificação confirmatória, você deve ter tido uma ou duas incompatibilidades, e aí apareceu um doador melhor, com uma incompatibilidade. Isso pode acontecer. Mas você pensa que louco isso, doutor? O que passava na minha cabeça era assim: o que Deus está querendo falar comigo? Porque ele levou a minha filha por esse motivo e agora está me dando a chance de salvar alguém. Né? Pensa. Aquilo foi emoção. Foi. Não chegou a vias de fato, mas foi emocionante. Muito obrigada, viu, doutor, por ter vindo. Eu estou bem feliz mesmo que a gente bateu esse papo. E desejar que você continue cuidando de muitas crianças, né? Amém. Volta e meia eu vejo a Isabelinha no Facebook. Eles não estão morando aqui em Curitiba mais. Mas é muito legal acompanhar e ver, né, que tantas histórias, algumas com final mais triste, mas outras, muitas com final feliz. Muitas com final feliz, né? Isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito orgulho de estar aqui com você. Parabéns, né? Obrigada. Inúmeros parabéns. E você está convidado para ir treinar comigo na RAI. Com certeza. A hora que melhorar isso aqui, nós vamos fazer vários treinos juntos. Então tá bom. Super.
Você, se não segue o Vírgula ainda nas redes sociais, nós estamos no TikTok e no Instagram com nossos cortes diários e também no YouTube e no Spotify com os episódios semanais. Aguardo você lá e até a próxima, Vírgula.